Dia 24 de fevereiro, às 11 horas em Moscou, o presidente Vladimir Putin ordenou o início da invasão ao território ucraniano. A tensão entre os dois países se arrasta desde 2014, quando a Crimeia se tornou um dos focos mais preocupantes entre a Rússia e os Estados Unidos desde a Guerra Fria. Discussões ao redor do mundo se intensificaram acerca da possibilidade de uma terceira guerra mundial, podendo desencadear um ataque nuclear. Um mês após o início dos ataques, o historiador Pablo Spinelli e o analista internacional Leandro Loureiro consideram ser pouco provável que tenhamos consequências tão catastróficas. Não creio que haja a loucura de se apertar o botão vermelho e começar a guerra por um conflito onde o que se discute é uma aliança militar jurássica da Guerra Fria se aproximando da fronteira russa. Ora, o que você esperaria que o grande urso fizesse? Que a Rússia rugisse. Mas não acredito que esse urso vai chegar a quebrar a Europa e, com isso, convidar a todos para um conflito suicida. Claro que uma grande parte dessas potências são potências nucleares, tem armas nucleares, a Rússia tem arma nuclear, claro, mas outras potências, Estados Unidos poderia usar as armas nucleares, a França poderia usar armas nucleares, caso aconteça o envolvimento da OTAN, Reino Unido. Então, não existe essa chance, seria quase impossível. Claro, pode acontecer um envolvimento indireto dessas potências, pode acontecer, mas descambar para uma guerra mundial, uma guerra de fato aberta, não. Desde o início das invasões, a Rússia vem sofrendo sanções em diversos âmbitos, do esportivo ao econômico. Contudo, isso não reflete apenas nos países envolvidos diretamente na guerra. O que nós estamos vendo com essas sanções econômicas é que não vai abalar tanto a economia russa, estrangular tanto a economia russa como se imagina. Pelo contrário, vai estrangular outras economias. O Brasil tem um problema de fertilizantes, e outras cadeias de produção que dependem da Rússia. A Rússia, acabei de falar, ela é fornecedora de mais de 50% do gás e do carvão que a Alemanha consome. Então essas sanções elas têm para ser repetidas do outro lado. Então, uma das vias mais possíveis para a interrupção da guerra é a boa e velha diplomacia. A gente está vendo uma tendência das duas partes de sentarem para negociar, buscarem soluções para esse conflito através da paz, de acordos de paz. Então a gente está vendo essa tendência. Mais de 10 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar, seja dentro da Ucrânia quanto para além das fronteiras, segundo a Organização Internacional para Migrações da ONU. Guerra essa que tem influenciado o mundo inteiro, seja no preço dos combustíveis quanto no medo do conflito tomar proporções ainda maiores com o envolvimento de outros países. Mas afinal, após um mês das invasões, diversas sanções e reuniões diplomáticas, até quando a Rússia se manterá firme nos ataques? A gente não está falando de Iraque ou Afeganistão, com todo respeito a ambos os países. Nós estamos falando de uma economia emergente, com problemas econômicos, com problemas em relação ao produto interno bruto. Aparentemente, o governo russo tem feito o dever de casa, mas, claro, isso não significa que ter feito o dever de casa acumulando reservas soberanas, fazendo negócios com outros países que possam suprir os negócios que foram parados com o Ocidente. Então, tem feito o dever de casa, mas isso não significa que as sanções não tenham afetado gravemente os russos. Então, talvez nas próximas semanas a gente tenha uma resposta melhor em relação a isso. Mas, por hora, não dá para bater o martelo, não dizer que a guerra vai acabar e quando a guerra vai acabar por causa das sanções.